De São João para Seu João, hoje a gente vai falar de um ponto turístico mais importante que liga entre São João del Rei e Tiradentes. A gente está falando do complexo ferroviário. Nesse vídeo vamos mostrar algumas curiosidades, entrevistas, roda de bate-papo e algumas atrações que tem durante o caminho. Vem conferir com a gente! Boa tarde, gente, tudo bem? Agora vamos fazer as perguntinhas falando sobre o complexo ferroviário. Para você, Bruno, qual é o momento da história da ferrovia que mais te emociona? Bom, o surgimento da ferrovia, ele traz uma mudança para a cidade na velocidade. É mais ou menos o que a gente vê hoje, a internet chegando, foi mais ou menos o que aconteceu em termos de salto, né, de informação, quando a ferrovia chega por aqui. Então, assim, você começa a ter uma velocidade maior de informação, os minutos que até então não faziam muito sentido passam a fazer sentido, o relógio, né, completo, com minutos, segundos, etc. Então, assim, eu acho que esse momento da chegada da ferrovia, ele é o que mais me toca. E você, João Mar? Particularmente, em contraposição ao que o colega disse, um dos momentos assim que é mais emblemático nessa estrada é o fim das operações comerciais dela, ali em 82, 83, 84, aquele período de incerteza, toda a movimentação que aconteceu ali na década de 80 para poder preservar o que era necessário, aquela corrida contra o tempo da sociedade civil organizada, e por fim, todas as ações de uma equipe multidisciplinar de profissionais que fez esse lugar se tornar o Centro de Preservação da Memória Ferroviária de Minas Gerais, ali em 1986, e o consequente tombamento em 1989. Se você tivesse que definir uma só palavra sobre a ferrovia, qual seria essa palavra? Para mim seria conexão. A ferrovia, ela vem com o intuito de trazer e levar, escoar. Então, muita coisa nova apareceu com ela, da mesma forma que quando ela desaparece, muita coisa deixa de circular e chegar por aqui, né? Até arrumar outros caminhos para chegar, por exemplo, um queijo que era fabricado em Nazareno, chegar por aqui, até ele passar para o asfalto, isso demorou um tempo. Sim, na época ele era um trem de carga e passageiro, então isso vai contextualizar bem. Isso. Ele era carga e passageiro, e muita gente que morava em volta da ferrovia dependia, né? Sim. Para passar tantas informações, para mudar e para se mover, né? E para vender suas coisas. Ligar os municípios também, né? E para você? Bom, eu poderia dizer que já sobre a óptica do patrimônio, né? A ferrovia hoje se tornou um bem patrimonializado, um bem museado, né? Foi atribuído o valor histórico para ela, eu diria que é memória, né? A memória de várias gerações. E principalmente a memória de uma tecnologia que não existe mais, né? Que é o transporte a vapor, que por mais de um século ele foi o ápice da tecnologia ali, desde o princípio da Revolução Industrial, até ele começar lentamente a ser substituído no começo do século XX, com a introdução das primeiras locomotivas elétricas. E muita gente não entende a importância do patrimônio industrial e dentro dele o patrimônio ferroviário. Eles ajudam a entender como o ser humano mudou suas relações com o próprio meio em que ele vive, tendo o transporte como um dos seus principais catalisadores. Tem uma frase muito famosa do Chris Lines, que é: enquanto um vapor viaja a 10 km por hora, enquanto uma locomotiva a vapor viaja a 35 km por hora, hoje nós podemos voar num jato na velocidade do som. Mas se a gente pode conhecer as origens dos nossos meios de transporte, a gente pode ver, sentir e entender as dinâmicas de transformação dessas relações. E se nós temos respeito bastante pelo nosso passado, nós temos o dever de preservá-lo para os homens e mulheres do futuro, que ainda estão mais afastados dessa época do que nós. Sim. E guardar a memória também da bitolinha de 76 centímetros, né? Sim, a partir da década de 80 subiu um mito, né, que foi, assim, ele nasceu para poder contar a história para os turistas de que essa era a bitola mais estreita do mundo. Não era nem mesmo do Brasil, né? Nós temos a estrada de ferro Perus-Pirapora em funcionamento até hoje, que é de 60 centímetros. Mas uma coisa é fato, é o último tramo de bitola 76 centímetros ainda em funcionamento no Brasil, né? E ele se destaca bastante em relação à maioria dos outros trens turísticos que a gente tem hoje, que é de bitola métrica ou de bitola larga, que ele é pequenininho desse jeito. E foi justamente esse tamanho
juntamente com o fato de que ela virou um fóssil tecnológico, ela preservou as características de funcionamento de um século antes, que ainda na década de 70, a Estrada de Ferro Oeste de Minas, seus remanescentes, começaram a chamar a atenção de entusiastas e pesquisadores no mundo inteiro, que quando eles vieram aqui, norte-americanos, ingleses, australianos, japoneses, alemães, eles produziram alguns dos mais belos registros que essa estrada tem até os dias de hoje. Que legal. E para vocês, tem alguma curiosidade sobre a Estrada de Ferro Oeste de Minas que vocês acham que os turistas deveriam conhecer? Dentre os muitos mitos que surgiram no processo de turistificação da estrada, tá o de poder aumentar as características de onde vieram os materiais, né? Os guias turísticos, eles gostam de encher a boca para falar que os materiais vieram dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Alemanha. E o nosso complexo da Estrada de Ferro Oeste de Minas, ele concentra alguns dos principais remanescentes do que a gente chama de proto-indústria nacional de bens ferroviários. O que é? O Brasil, no começo do século passado, já tinha uma indústria pujante de, principalmente, vagões, de carros de passageiro, e o nosso complexo ferroviário guarda aqui uma das maiores coleções que sobrou, como os da Trajano de Medeiros, de 1919, os da Companhia Edificadora, de 1913, 1914. Ou seja, compreender o que acontece aqui é dar valor ao crescimento da indústria do Brasil há um século atrás, cujos remanescentes se encontram aqui num grau de preservação e numa quantidade que não é vista em nenhum outro lugar. Grande importância também tem as coleções internacionais. Nós temos os carros de passageiro Harlan Hollingsworth, que eram fabricados em Wilmington, no Delaware, que é a maior coleção conhecida de exemplares sobreviventes dele no mundo, até que se prova o contrário, tá aqui. Inclusive, o carro especial de inspeção, que fica ali atrás da locomotiva número 1, ao qual o pessoal fala erroneamente que ele carregou o Imperador. Não é verdade, porque ele é de 1912, o Imperador morreu em 1891, mas ele está ali e ele é um exemplar único, que muita gente, até no mundo, pesquisa sobre esse fabricante e não acha informação. Ou seja, o nosso complexo ferroviário, ele é pioneiro em informações, não somente para poder contribuir para a ciência de bens ferroviários, para a preservação do patrimônio, mas em informações que cativariam facilmente a imaginação do turista do Brasil e do mundo inteiro. Existe alguma história pouco conhecida que algumas pessoas deveriam saber ou algum turista deveria saber? Bom, um detalhe importante sobre sobre essa rede de bitola de 76 centímetros é que no auge dela, ela chegou a atingir na linha tronco principal 600 e poucos quilômetros, 601, 602 quilômetros. 602. E no total da rede, algo em torno de 720 a 730 quilômetros. Então ela ligava a Estrada de Ferro Central do Brasil, Dom Pedro II, passava aqui por São João, ia a Lavras, que era Ribeirão Vermelho, né, na verdade, que é no Rio Grande, onde se conectava com navegação a vapor, e ia lá para o Rio São Francisco. Então ela fazia uma integração entre o Rio Grande, o Rio São Francisco e o Rio de Janeiro, com uma malha aí de total de mais de 700 quilômetros de ferrovia, em bitola de 76 centímetros. Só sobrou esses 12 aí, infelizmente. Sim. O pessoal fala que é a bitolinha, que é um trenzinho muito pequenininho e tudo mais, mas ele tinha uma importância estratégica tão grande aqui para a região, que basicamente todos os implementos industriais, agrícolas e até de outros modais de transporte vieram. Por exemplo, o primeiro avião que veio aqui para São João del Rei, para o campo de aviação, ele veio desmontado de trem. Os navios a vapor da Companhia de Navegação do Rio Grande, lá de Ribeirão Vermelho, que vieram do estaleiro Aspinall Jones, no Mississippi, Estados Unidos, em 1890, eles vieram todos desmontados aqui, por exemplo. Os maquinários das nossas tecelagens, ingleses, alemães, escoceses, todos eles vieram desmontados aqui assim. E por muito tempo mesmo, até pouco tempo atrás, na década de 80, esse meio de transporte não era algo para turista, era algo do cotidiano. Aqui na cidade mesmo, se der uma volta, você encontra muita gente que usava o trem como condução para ir e voltar da escola, ir e voltar do sítio, pescar simplesmente. Aureliano Mourão e Bituruna tinham pesqueiros famosíssimos. Região das Águas Santas ali também. Região das Águas Santas, o ramal foi feito para escoar a produção agrícola das colônias italianas que tinha ali a partir de 1910. Ou seja, quando a gente chega ali, por exemplo, o complexo está cheio de turistas, a gente tem uma geração, principalmente os que não tiveram contato com esse bem depois da privatização irregular, que acham que sempre foi assim a vida toda, né? Mas não, esse bem ele tinha um vínculo muito grande, muito forte com a comunidade e estava tão intrinsecamente preservado, tão intrinsecamente misturado com o cotidiano das famílias são-janenses,
que hoje o turista não tem essa percepção. Ou seja, até um dos pilares dessa educação patrimonial, né, que a gente idealiza, que a gente pensa para esse lugar, é justamente poder reaproximar o morador, o visitante, da noção do que era o trem no cotidiano, para além de um mero atração turística de fim de semana. Então, pessoal, uma curiosidade muito legal que a gente tem para contar para vocês é que aqui onde a gente está agora, basicamente, esse prédio aqui era um antigo Resort Oeste de Minas. Hoje é o Museu da FEB. Então, Wellington, tem uma curiosidade aqui, não tem? Sim, claro. Aqui ao lado nós temos uma barragem que foi feita justamente para servir como lazer para esse hotel. Inclusive as pessoas poderiam pescar, nadar, fazer canoagem, etc. O complexo ferroviário conta com algumas atrações, dentre elas o próprio embarque na Maria Fumaça para Tiradentes, trajeto de 12 km, ou o Museu Ferroviário, que é visitado gratuitamente, ou a própria rotunda, onde tem as locomotivas antigas, que é visitado com valor pago. Essas informações você adquire justamente na estação ferroviária. E o horário de funcionamento do museu, gratuito, ele é de quarta a domingo, sendo de quarta a sábado de 8 às 5 e domingo de 8 a meio-dia. O Complexo Ferroviário de São João del Rei é muito mais que um conjunto de prédios antigos. Ele representa uma parte importante da história do Brasil, principalmente no período em que o trem era um dos principais meios de transportes. Aqui podemos entender como funcionava a economia, como as pessoas viajavam e como as cidades se desenvolviam ao redor das ferrovias. A ferrovia trouxe desenvolvimento, conectou regiões e facilitou o comércio entre diferentes partes do Brasil e do exterior. Ela também teve um impacto social muito grande, pois gerou empregos e transformou a rotina de muitas famílias. E é justamente por isso que estudar esse espaço é importante. Ele mostra como o passado ainda está presente no dia a dia. Além da importância histórica, o complexo ferroviário também tem um grande valor cultural e turístico. Ele pode ser estudado por várias áreas, como história, arquitetura, turismo e até a arqueologia industrial. Isso mostra como o único lugar pode contar muitas histórias diferentes. Preservar esse espaço é fundamental para que as próximas gerações possam conhecer e entender o passado. O Complexo Ferroviário de São João del Rei é um exemplo de como o patrimônio pode ensinar, emocionar e conectar as pessoas com suas raízes. Esse espaço também pode ser visto como um verdadeiro museu a céu aberto. Ele guarda histórias do trabalho, da tecnologia e da vida das pessoas que fizeram parte do sistema. Além disso, o complexo ajuda a gente a entender como o crescimento da cidade foi influenciado pela chegada do trem, mudando a forma de viver e de construir. E para deixar essa história ainda mais próxima da realidade, eu quero compartilhar uma história muito especial. O nome dele era Sebastião Camilo Elias Pinto e ele é o meu bisavô. Ele nasceu no dia 20 de janeiro de 1920, na cidade de Santa Bárbara do Tugúrio. Trabalhou durante 35 anos na RFFSA, dedicando grande parte da sua vida à ferrovia. Começou sua trajetória em Ponta de Areia, na Bahia, fazendo trajeto entre Bahia e Minas Gerais. Mas, com o fim da linha naquela região e a retirada dos trilhos, ele precisou recomeçar. Foi transferido para Minas Gerais, passando primeiro por Divinópolis e depois vindo para São João del Rei.
Meu bisavô trabalhava como foguista, sendo responsável por alimentar a locomotiva com carvão, uma função essencial para o funcionamento do trem. Com o tempo, passou a atuar também como auxiliar de maquinista. Ele se aposentou em 1983, deixando um legado de trabalho, dedicação e uma história que hoje faz parte não só da minha família, mas também da história da ferrovia. Histórias como a dele mostram que o complexo ferroviário não é feito só de construções, mas principalmente de pessoas. Cada trabalhador teve um papel importante para que tudo funcionasse. E hoje, esse patrimônio nos ajuda a preservar essas memórias e a valorizar quem faz parte dessa história. Confira com a gente o embarque até Tiradentes do Maria Fumaça e saiba como adquirir o seu próprio ingresso. Então, para adquirir seu ingresso, você pode estar vindo aqui na estação ferroviária, pegando ali na bilheteria, ou pode pedir pelo site da VL. O valor é de R$ 86,00 por trecho. 86 ida, 86 volta. Mas se você for residente, estudante, você pode estar adquirindo pela metade do valor, 43. Então, a gente fez a compra aqui na bilheteria da estação. Eu vou mostrar para vocês como ele é. A gente, como é estudante e residente de São João do Rei, a gente pagou R$ 43,00. Quer tornar a sua viagem ainda mais incrível? Se ligue nessas 3 dicas que eu vou te passar. Primeiro, chegue com pelo menos 30 minutos antes do embarque, pois assim você evita fila e pega os lugares melhores do trem. Segunda dica, saindo de São João del Rei, sente à sua esquerda, pois assim você terá uma vista melhor da Serra de São José. Terceira dica, sente no 5º vagão para trás, para você não pegar as fuligens e a fumaça que sai da máquina. E assim termina o final do trabalho e também marca um encerramento muito importante para nós. Esse é o último vídeo como aluno do curso técnico em guia de turismo. Somos muito gratos por tudo que aprendemos nessa caminhada. E agora nos vemos como profissionais do turismo.